Bom dia, alunos. Hoje nós vamos dar continuidade no assunto termodinâmica. Então, na primeira aula eu falei sobre o que era o trabalho termodinâmico. E na segunda aula, que foi toda ela, foi um texto que eu passei para vocês, que dizia sobre a origem, né, das máquinas térmicas, a contextualização da situação na qual explodiu toda essa questão do estudo do trabalho termodinâmico, né? Então, o que nós falamos lá na primeira aula sobre trabalho termodinâmico? Então, eu falei que que o trabalho termodinâmico ele é dado pela pressão do gás contida no recipiente vezes a sua variação no volume. Então, vocês ficaram de fazer um exercício, né, sobre isso daí. Bom, a variação do volume vai depender do recipiente. Então, se o recipiente for um cilindro, é muito fácil de se calcular a variação do volume. E do ponto de vista do que está acontecendo lá dentro, do fenômeno do gás, né, as paredes sendo uniforme, porque o cilindro, a parede é sempre uniforme, a pressão lá dentro não tem por que modificar, né, pelo menos nas laterais do cilindro, e aí, portanto, o fenômeno é bem estudado. Se não fosse cilíndrico, vamos supor que fosse um paralelepípedo, né, a base retangular, depois sobe paredes paralelas. Também serviria para estudar matematicamente, também serviria. Só que o fenômeno já seria diferente, porque justamente nos cantos, né, nas arestas, a pressão ia ser diferente do que na parte mais lisa, né, ao longo da parede. Então haveria turbilhonamento, coisa e tal. Então a pressão ali seria diferente. Então, do ponto de vista fenomenológico, já seria mais complicadinho, né? Então é interessante, inclusive a variação de temperatura poderia comprometer essas arestas do cilindro, né? Agora, do recipiente, se ele fosse paralelepípedo, né? Agora, se ele é cilíndrico, é tudo muito homogêneo, então dá para se estudar o fenômeno com mais facilidade. O que está acontecendo lá dentro não vai ter tantas variações, enfim, é o adequado, né? Então, quando a gente fala de estudo termodinâmico, a gente está sempre pensando em variação de volume dentro de um cilindro, ok? E para saber isso, basta saber a base do cilindro, que é a área circular, vezes a altura dele, né? E a variação do volume seria justamente o quanto ele se expande, quanto que ele varia na sua altura. E estamos pensando aqui na pressão ser uma pressão constante. Pressão constante. Agora, então é muito fácil fazer isso aí, né? O trabalho é a função da variação do volume. Agora, e se esse negócio não for com pressão constante? Aí a gente cai num problema maior, porque você vai ter um trabalho que depende da variação do volume, que depende da pressão, da variação da pressão. Então, se eu tiver uma situação, né, onde eu tenho um trabalho que eu tenho que estudar variação na pressão e variação no volume, já não dá para fazer uma conta muito simples desse jeito. Então, qual é o recurso que a gente tem para estudar quando você tem a variação de pressão? É que se esse produto aí vai ser o trabalho, então vamos imaginar que isso está variando de acordo com isso. Portanto, eu posso fazer um gráfico de P por V e analisar o produto dessas duas grandezas para obter o valor do trabalho. Então, como eu vou saber a variação do volume e eu vou saber a variação da pressão dentro de um gráfico cartesiano, o produto dos dois corresponde à área da figura que aparece ali dentro. Então, aquela área da figura vai corresponder ao trabalho termodinâmico. Então, vamos dar um exemplo. Pressão, volume. Volume dado em quê? Litros, metros cúbicos. Você tem que sempre anotar ali qual é a unidade de medida que você está fazendo aqui. Certo? E aqui também a unidade de medida que você está fazendo. É pressão atmosférica?
Então coloca lá 10 a quinta newtons por metro quadrado. É litro, coloca lá 10 a menos 3 metros cúbicos. Então você deixa sempre claro o que está fazendo. Vamos supor que a pressão vai variar até 6. Tá, aqui vai ser litros, ali vai ser em atmosferas, né? Vamos supor que nós tenhamos a seguinte situação. Já existia inicialmente o volume de 1 litro. Dois litros, vai. 2 litros de gás. Não, 1 litro de gás. E aí, no primeiro momento, a pressão vai para 6 atmosferas. No primeiro momento, a pressão explodiu de 1 atmosfera para 6 atmosferas. O volume foi, depois o volume foi a pressão constante, o volume foi até 4. Até 4 litros. Então, primeiro aumentou a pressão estupidamente, aí nessa pressão houve uma variação de volume, e aí esse volume, não, 4 não, vou colocar aqui 3, ó, 3. Aí depois a pressão começa a cair, vamos supor para 4, e ele ainda continua se expandindo. Tá? Aí depois a pressão cai de 4 para 2 e o volume permanece igual. E finalmente o volume vai descer aqui, vai. Não, tem que voltar aqui. Pronto. Então eu tenho essa situação complicada aí, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ligar os pontos para dar as etapas do movimento, do processo. Então o primeiro momento foi esse aqui, ó. Setinha dizendo para onde está indo. De 1 para 6 na pressão. Depois vem para cá. Depois ele veio para cá. Depois ele veio para cá. Depois ele veio para cá. Ok? Bom, o trabalho total realizado é toda a área que está dada aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Tudo isso daqui, ó. Toda esta figura é o trabalho total. Só que essa parte aqui está sendo o trabalho feito sobre o gás, comprimindo o gás. Então isso aqui é um trabalho externo. Então o trabalho resultante útil é só o que está dentro dessa figura. Então tudo isso daqui é o trabalho realizado da expansão. Esse é um trabalho externo para fazer o volume voltar ao mesmo. E aí depois isso aqui, portanto, é negativo. Se eu subtrair esse negativo de um total, eu vou ter só esse valor que está aqui. Este valor, então, vai ser o trabalho útil dessa máquina aí, tá? Então, como é que eu vou medir isso? Eu vou medir essa figura que está aí dentro. E que figura é essa? Bom, aí você olha a figura, o que você sabe medir com facilidade? Retângulo, triângulo e trapézio. Né? Ah, mas o trapézio é mistura de retângulo com triângulo. Então, se você puder dividir uma figura toda dessa em pedaços que sejam retangulares e triangulares, você soma depois, no final, todos esses valores. Né? Então, eu posso fazer justamente isso. Ó.
Este pedaço aqui, ó, este pedaço aqui é um triângulo. Esse pedacinho é um triângulo. Esse pedacinho aqui, ó, é um trapézio. Esse pedacinho aqui é um retângulo. Somando as três áreas desse trapézio, desse retângulo e desse triângulo, eu vou ter a área total dessa figura. Ou você faz outro corte qualquer, desde que você faça direitinho, verifique se não tem ângulo ali, né? Porque tem que estar certinho a área aí dentro, tá? Você mede isso e você vai descobrir quanto vale o seu trabalho termodinâmico. Vamos fazer essa conta aqui só para a gente representar, né? Então, vou chamar isso aqui de área 1, área 2, área 3. Ok? Área 1 é um trapézio. Como é que eu meço trapézio? Lado menor mais lado maior, vezes a distância entre eles, dividido por 2. Então, daqui até aqui, então vamos colocar aqui, ó, área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, essa área do trapézio vai ser... área maior vai desse ponto que é 2 até esse ponto que é 3. Então, de 1 para 3 são 2. Mais esse maior aqui de baixo, que vai do 1 até o 4. 4 menos 1, 3. Vezes a distância entre eles, que é de 4 até 6. Então, vale 2. Dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 já cortou, ficou 2 mais 3, 5. Então, essa área aqui deu 5. 5 o quê? Né? 5 o quê? Então, vamos lembrar. A pressão é 10 a quinta newtons por metro quadrado. Volume, 10 a menos 3 metros cúbicos, para dar litro. Então, isso vezes isso, somos os expoentes, dá 2. Então, 5 vezes 10 ao quadrado. Também chamado de 500. 500 joules. Esse retângulo aqui que tem aqui dentro. Lado vezes lado. Então, esse lado aqui, ó, tem de 1 até 4, 3. Vezes esse lado aqui que vai de 2 até 4, 2. 6, vai dar vezes 10 ao quadrado, 600 joules. Ok? Vezes 10 ao quadrado, 600 joules. E sobrou esse triângulozinho aqui de baixo, que é lado vezes lado dividido por 2. Então, esse lado vai de 1 até 2, portanto é 1. Esse lado é 4, menos 1, 3. Dividido por 2, dá 1,5. Então vai dar 150 joules. Esse 10 ao quadrado também está aqui embaixo. Aí você soma tudo, deu 750, 1.250 joules. joules o trabalho total. É assim que a gente faz. Então você tem uma figura, você delinea aonde realmente está havendo trabalho útil e você vai e calcula a área dessa figura, tá? Pode ser que seja um círculo. Isso aqui pode ser um círculo. Se for um círculo, você vai calcular a área do círculo, né? Π vezes raio ao quadrado. Bom, então, quando a gente tem variação de pressão, a gente tem que fazer esse recurso aí que fica muito fácil de se calcular. Agora vamos interpretar o que está acontecendo direitinho aqui, né? Nessa primeira transformação, o que aconteceu? Houve, então, vou chamar aqui, vou dar outros números. Vou colocar aqui ponto A,
ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Então, vamos interpretar direitinho esse negócio. De A para B, o que aconteceu? Houve variação da pressão? Houve. Houve variação do volume? Não. O volume permaneceu em 1 litro. Então aqui o trabalho é nulo. Porque variação de volume é nula. De B para C, houve variação na pressão? Não, a pressão continuou em 6. Houve variação de volume? Houve. Ele foi de 1 para 3. Então, de B para C, o trabalho foi positivo. Então, vou colocar assim, ó, positivo. Porque o volume foi positivo. De C para D, o que aconteceu com a pressão? A pressão caiu. Foi de 6 para 4. Mas e o volume? O volume ainda estava aumentando de 3 para 4. Então aumentou o volume com a pressão caindo? Mas então houve variação de volume positiva. Portanto, houve trabalho positivo. De D para E, o que está acontecendo? A pressão está caindo e o volume não está alterando. De E para A, o que está acontecendo? Veja o que eu estou falando. Então, de E para A, eu estou olhando essa parte aqui de baixo. Ó. Essa parte aqui de baixo. Hein? De E para A, você tem que o volume está diminuindo e a pressão também. Então, o trabalho de E para A, ele é negativo. Daqui para cá é negativo. Então a variação de volume é negativa. Ok? Mas professor, olha aqui, ó, cuidado que esse pedaço aqui eu estou somando essa área aqui de cima, hein, gente? Que faz parte todo esse desenho que está aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Simplesmente é um reflexo aqui para baixo. Essa parte aqui é a parte que o volume é negativo. Então se eu tivesse somado toda a figura, essa seria a parte que eu estaria subtraindo. Que é essa altura, base maior, essa altura, mais essa aqui, vezes essa dividido por 2. Então seria esse trapéziozinho que eu estaria subtraindo, tá bom? Bom, então, veja, o que a gente pode definir então agora para completar esse assunto é que uma máquina térmica deverá funcionar de tal forma na qual ela recebe um calor inicial, devolve um calor final que ela não consegue mais aproveitar, né? O calor que está jogando fora, está sendo trocado o gás de alguma forma, está indo para a natureza, esse calor que está sendo jogado fora, uma diferença de calor que ela recebe com o calor que ela cede. A diferença disso é o que ela conseguiu produzir de trabalho. Então, é a nossa segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então, nos diz que o trabalho termodinâmico, ele corresponde à diferença entre o calor recebido, chamado de Q1, menos o calor cedido, Q2, ok? Então, a máquina funciona recebendo um calor, havendo toda a sua produção de trabalho, e aí um calor que ela joga fora, que é o Q2, né? Energia que ela não aproveitou e que tem que ser refeito, tem que ser jogado fora, né? Ou tem que se comprimir o gás novamente. Então Q1 menos Q2 vai ser o trabalho que ela produz. Bom, ainda falta mais uma informação que eu vou ter que enfiar nessa lousa aí mesmo, tá? Que diz o seguinte: qual o rendimento de uma máquina térmica, né? Quanto que uma máquina térmica tem de rendimento?
E aí o raciocínio é muito simples, né? Veja, para a gente analisar um rendimento, a gente tem que se dizer o quanto trabalho útil ela produz. E de onde veio esse trabalho útil? Veio daquilo que ela consumiu. Então, fazendo uma razão entre o que ela produz útil daquilo que ela consumiu, eu vou ter o rendimento dela. Então, como é que eu escrevo isso aí? Vamos ter de subtrair alguma informação aí. O rendimento letra eta, grega, o rendimento eta de uma máquina térmica é o quanto de trabalho ela produz pela quantidade de calor que ela absorve, que ela recebe. Então, é W dividido por Q1. Como Q1 é sempre maior que W, porque tem o Q2 que é o que está jogando fora, como esse é sempre maior que esse, então esse número é sempre menor do que 1. Então ele é dado, e não tem unidade de medida, porque aqui é joule, aqui também é joule, e corta tudo, não tem unidade de medida. Portanto, eta é sempre menor do que 1, portanto a gente escreve isso em porcentagem, tá? Eta é dado em porcentagem. Recebeu 1000 joules e conseguiu transformar isso, desses 1000 joules que ela recebeu, 650 joules, ela conseguiu transformar em trabalho termodinâmico. Então é 650 dividido por 1000 que dá 0,65, portanto 65%, tá bom? Esse é o nosso trabalho. Eu termino aqui a aula de termodinâmica 2, né, onde a gente só está vendo isso daqui, e eu ainda falta para eu ainda passar para vocês uma aula onde eu vou explicar o calor específico do gás, né, que essa aula ainda está faltando, e agora que é o momento de passar ela para vocês. Só que para não ficar uma coisa muito grande, confusa, vou deixar para a próxima aula nossa, tá bom? Então, vai ter um trabalho para vocês fazerem disso? Vai ter um trabalhinho para vocês fazerem disso ainda. Agora, tudo que passou atrás, que vocês não fizeram, vocês farão então uma prova de recuperação, porque aí facilita o trabalho de vocês, facilita o meu trabalho e a gente recupera tudo, tá bom? Então, aguardo vocês para a próxima semana. Tchau, tchau!